Olá, eu sou Amaury Rodrigues, professor doutor em Teoria Literária, e estou aqui para dar sequência às análises críticas que tenho feito de algumas obras. Antes de iniciar, quero agradecer a você que já me acompanha, agradecer a você que porventura esteja assistindo a esse canal pela vez primeira. Muito obrigado pela companhia de vocês. Na minha fala de hoje, eu vou concluir a análise crítica da trilogia Escravidão a partir da leitura que fiz do terceiro volume. Você que me acompanha sabe que noutra oportunidade, noutro vídeo, eu já analisei o primeiro e o segundo volumes e hoje eu trago a análise da trilogia como um todo a partir da leitura que fiz desse terceiro volume. Quero deixar bem claro que a análise não será apenas desse volume, mas da trilogia como um todo, a partir da visão ampla que tenho e que passei a ter a partir da leitura deste volume. Eu poderia passar muito tempo falando sobre esta trilogia, mas optei por ser objetivo a partir de duas alegorias muito emblemáticas que vão me ajudar a conduzir esta crítica. A primeira alegoria diz respeito a uma grande amizade que eu tive num período da minha vida. Foi uma convivência que tive com uma pessoa muito amiga, um colega de trabalho. Infelizmente, ele não se encontra mais entre nós, mas tivemos uma convivência muito amigável. Nós éramos muito companheiros, quase irmãos. Este meu amigo tinha muitas características, mas a principal delas que eu trago para dar vida a esta alegoria era a sua inteligência. Foi seguramente a pessoa mais inteligente que eu conheci e a pessoa mais inteligente com quem eu convivi. O seu nome era Ernesto Rona, ele era branco, descendente de italianos e um grande amigo que gostava muito de mim, gostava muito de me receber na sua casa. Como nós éramos muito amigos, nós conversávamos sobre tudo. E quando eu estava terminando a minha tese de doutorado, nós conversávamos sobre ela e ele conhecia o teor da minha tese. Ele sabia que eu estava trabalhando com a presença do negro em 5 séculos, a presença do negro na literatura ao longo de 5 séculos, do século XVII ao século XXI. Ele sabia que a minha tese era marcada por uma expressiva transversalidade, porque ela dialogava com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a política. E, como eu disse, ele gostava muito de me receber na casa dele. E quando, por alguma razão, eu deixava de comparecer com a mesma frequência, ele me ligava cobrando a minha presença. E neste período em que eu estava terminando a minha tese, foi um período que eu frequentei menos a casa dele e que ele me telefonou mais exatamente por isso. E quando ele me ligava, a minha justificativa era sempre a mesma. Eu dizia a ele que estava comparecendo pouco à casa dele porque estava pesquisando, estava já escrevendo a tese e que estava me faltando tempo em função disso. E a fala dele, cada vez que eu justificava a minha ausência lá, foi sempre a mesma. Ele sempre me dizia o seguinte: Amaury, você acredita mesmo que existe algum livro que trate da escravidão, que trate da história do negro no Brasil, que possa ensinar, um livro que possa ensinar alguma coisa para vocês negros? Ele sempre me disse isso num misto de brincadeira e seriedade, e eu nunca levei muito a sério essa sua fala. Ele me dizia isso, a gente desconversava, passava a dizer outras coisas, mas a partir do momento que eu terminei a leitura desse terceiro volume da Escravidão e passei a ter uma visão ampla da trilogia, a fala desse meu amigo ressurgiu, revelando toda a sua sensibilidade. E corroborando a sensibilidade do meu amigo, eu lanço mão da segunda alegoria que está presente no início do livro 7 da República do Platão.
Esta alegoria é muito conhecida nos meios acadêmicos, pouco conhecida fora desse espaço, mas ela revela, ela traz embutida em si uma situação que está presente no cotidiano da maioria das pessoas. O mito da caverna é uma alegoria, e inclusive se você que porventura não conheça este mito, eu sugiro que você vá ao Google, que você vai ter uma sucessão de imagens autoexplicativas por meio das quais você vai passar a conhecer este importante mito, que é o mito da caverna. Na verdade, é um recurso imagético que o Sócrates cria para poder se fazer entender pelo seu interlocutor. O Sócrates cria a imagem de uma caverna no interior da qual estão alguns homens retidos desde sempre. Eles sempre estiveram retidos dentro dessa caverna. Esses homens estão sentados, encostados numa mureta, eles têm os pés e os pescoços acorrentados, para evitar que eles olhem para trás, e à frente de si eles têm o fundo da caverna. Como disse, eles estão encostados numa mureta, e sobre essa mureta há alguns objetos, a imagem de um soldado, de um cavalo e de uma ave. E entre esta mureta e a porta de entrada da caverna há uma tocha que ilumina esses objetos e projeta a sombra deles na parede do fundo da caverna, que é a parede que está em frente a esses homens, que é a visão que esses homens têm. E o Sócrates ainda investe um pouco mais nesse raciocínio para o seu interlocutor, dizendo a ele que se esses homens forem retirados do interior da caverna e levados para fora, eles terão as suas vistas ofuscadas pela luz solar que o Sócrates trabalha como metáfora de conhecimento. E ele diz ainda ao seu interlocutor que, se porventura esses objetos que estão sobre as muretas forem mostrados para esses homens vão partir do princípio que esses objetos são de fato projeção daquilo que eles veem no fundo da caverna, que para eles é a realidade. E Sócrates lança a mão desta alegoria para explicar ao seu interlocutor aquilo que ele chama de passagem do homem da ignorância à verdade. Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorância no sentido de desconhecimento. E verdade que naquele momento, e acredito que ainda hoje, na cultura grega, os gregos chamavam de aletheia, chamavam de verdade como aletheia. E o que era ou o que é a verdade como aletheia? É a verdade desprovida de adulteração, de fraudes e de dissimulações. Portanto, esta alegoria do mito da caverna se soma à alegoria que trouxe da convivência com o meu amigo, para que a partir dessas duas alegorias eu passe a tratar dessa trilogia. E com isso eu quero dizer a você, meu amigo, que a trilogia Escravidão trata da questão da escravidão da mesma forma que os homens da caverna tratam com as sombras que vêm como se elas realidade fossem. Não apenas essa trilogia, mas as narrativas produzidas no Brasil ao longo da história, tratando da escravidão e tratando da história do negro como um todo, elas não ensinam absolutamente nada a ninguém, não ensinam nada a nós negros, não é porque nós tenhamos esgotado a nossa capacidade de aprender, muito pelo contrário, nós estamos sempre dispostos a aprender, mas ela não ensina nada a negros e a brancos, porque os escritores que produzem esse tipo de literatura, vamos assim dizer, eles o fazem como os homens da caverna, eles o fazem a partir de projeções que ele tem sobre a realidade do negro. E é por essa razão que esses textos
não ensinam nada a ninguém e são pobres, de má qualidade e às vezes até de mau gosto, de linguagem de mau gosto, como nós encontramos na maioria deles, e que eu ainda vou tratar desse assunto um pouco mais adiante. A grande prova da carência dessa produção escrita, e eu estou de uma forma muito específica nessa trilogia, a grande carência dela é que essa trilogia não tem um comportamento transversal, ela não dialoga com outros campos do saber, com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, como a sociologia, como a própria psicologia. É uma trilogia que em nenhum momento nós encontramos nela uma passagem, uma discussão, uma colocação sustentada por uma teoria especializada em poder, a exemplo de um autor como Michel Foucault. É uma trilogia que não dialoga com a teoria da violência que nós encontramos, por exemplo, em Pierre Bourdieu. É uma trilogia que não recorre a um psiquiatra especialista no assunto, como Frantz Fanon, e ela carece desse diálogo, dessa transversalidade com outras áreas do saber, e por isso ela é pobre. É uma trilogia que, carece de um olhar arqueológico, um olhar que permite escavar e coletar dados da realidade circundante e trabalhar essa realidade como um evento que tem as suas raízes plantadas nessa escravidão que ela se arvora de tratar e de trazer para o nosso conhecimento. Portanto, essas carências tornam essa trilogia cada vez mais pobre e faz com que ela desemboque numa condição ambivalente, que de um lado nós questionamos se isto é incapacidade ou se isto é intencionalidade discursiva. E quando eu falo em incapacidade, eu preciso destacar que incapacidade é algo que todos nós, de alguma forma, em alguma medida, diante de uma ou outra situação, nós temos incapacidade para lidar com elas. Mas incapacidade a gente pesquisa, a gente estuda, a gente supera pesquisando, estudando, perguntando para quem sabe mais. E o que caracteriza não apenas essa trilogia, mas toda a bibliografia sobre a escravidão no Brasil e sobre o negro no Brasil, o que verdadeiramente caracteriza essa bibliografia é uma intencionalidade discursiva. Essa intencionalidade discursiva já vem desde o século XVII, por exemplo, nos sermões de Padre Antônio Vieira, em alguns sermões de Padre Antônio Vieira, num texto muito expressivo do Padre Jorge Bense, um texto chamado Economia Cristã no Governo dos Escravos, e também na bibliografia de um terceiro padre deste século XVII, que é o Padre Antonil. E eu faço questão de citar esses três padres, porque eles formam o triunvirato da Igreja, que mentalizou de forma intelectual toda a sorte de maldades que foram impostas a essas pessoas que vieram da África. E, evidentemente, que quando eu cito esses padres e cito a Igreja, eu estou citando apenas um segmento entre vários segmentos que contribuíram para a degradação desse povo negro. E esta intencionalidade discursiva, ela, de um lado, ou por um lado, ela mantém pessoas dentro da caverna, e por outro lado, ela trabalha para que um importante segmento da sociedade brasileira viva em espaços destituídos de expressões simbólicas de identidade, de relacionamento e de história. Eu também quero, ainda em relação à pobreza desse texto,
eu quero destacar a você, meu amigo, que essa trilogia tem aproximadamente 1.400 páginas. E o episódio de Porongos, ocorrido no Rio Grande do Sul em 1844, que é seguramente um dos episódios representativos da mais cruel e covarde chacina que já se cometeu com o povo negro. Este livro, que tem aproximadamente 1.400 páginas, dedica uma página e mais 8 linhas da página subsequente para tratar deste episódio de Porongos. E nesta página, que se completa com mais 8 linhas da página subsequente, o autor usa expressões como suposto acontecimento, como episódio polêmico, e ele abusa de locuções verbais no futuro do pretérito. Expressões tipo teria acontecido, teria desarmado, teria isso, teria aquilo, que são expressões que suscitam dúvidas. E apesar deste livro tratar o episódio de Porongos em apenas uma página e mais 8 linhas, eu sou obrigado a reconhecer que este é o único livro que trata da escravidão no Brasil e que teve a dignidade de tratar deste assunto, porque os demais livros sequer tocam nesse assunto. Com toda a crítica que este livro merece por traduzir esse episódio num espaço tão curto, eu sou obrigado a reconhecer o mérito dele em, pelo menos, trazer isto para o conhecimento das pessoas. E é esse tipo de comportamento que faz com que as narrativas produzidas no Brasil sejam dotadas de pobreza, né, de mau gosto e de pouca qualidade. Eu quero destacar também o caráter retórico desse texto. Essa trilogia, ela é retórica em muitos momentos, mas para citar apenas um, ela é tão retórica quanto é retórico Casagrande Senzala, que foi escrito há 99 anos e que continua sendo iluminado por holofotes que incidem sobre ele como se ele fosse a Bíblia da escravidão no Brasil. Casagrande Senzala é um livro que está absolutamente nesse nível, também de linguagem pobre, de linguagem de má qualidade, um livro extremamente retórico, e o seu momento de maior exploração da retórica é exatamente quando ele tenta romantizar a escravidão no Brasil, que não tem absolutamente nada de romântico. E essa trilogia também segue exatamente por essa linha, em momentos em que ela tenta romantizar episódios acontecidos durante a escravidão. E para fortalecer um pouco mais a minha crítica nesse sentido, eu quero traçar um paralelo com acontecimentos profundamente lamentáveis que vêm marcando a sociedade brasileira nos últimos anos. É bem verdade que isto sempre aconteceu, mas vem acontecendo com uma frequência espantosa e que tem preocupado e nos entristecido muito, que é o chamado feminicídio. Eu não sou especialista no assunto, mas acho que não precisa ser. O feminicídio é seguramente algo que tem as suas raízes plantadas na escravidão. Certamente o homem que se sente no direito de fazer o que faz é remanescente do escravocrata que achava que o negro era propriedade dele, que ele podia bater e que ele podia matar no momento que ele quisesse. E é por essa razão que é preciso escavar e coletar dados da realidade para, por intermédio desses dados, a gente mergulhar nas suas raízes que estão na escravidão e tratar a escravidão como a principal agenda do nosso processo civilizatório. Eu quero também ainda destacar nessa trilogia elementos da sua linguagem que eu caracterizo de mambembe, exatamente porque é uma linguagem pobre, de má qualidade e de mau gosto. Eu quero retratar também que ao longo desses 3 volumes
Em várias oportunidades, o texto se refere a grupos de pessoas negras como plantéis ou como plantel. E plantel, como nós sabemos, ou plantéis, né, são animais de montaria, de carga e de reprodução. E nas oportunidades em que essa expressão aparece ao longo do texto, não é que o autor esteja fazendo uma referência ao passado. Ele está utilizando esses termos para reproduzir aquilo que ele quer dizer. E considero também bastante retórico, bastante de mau gosto, de má qualidade, uma postura incisiva dessa trilogia que ao longo dos 3 volumes trata escravocratas como fazendeiros. Isto é, inclusive, um eufemismo, isto é uma retórica, e isto chancela o establishment, que é esse que nós vivemos nele. Portanto, esses elementos eu preciso destacar, e eu sei que, muito provavelmente, você que está me assistindo deve estar fazendo a pergunta: Mauri, por que vocês negros não escrevem? E eu quero dizer a vocês que nós escrevemos. Escrevemos e escrevemos muito, e escrevemos bastante, e temos inclusive editoras tratando disto. Eu mesmo sou autor de 2 livros, um deles a minha tese de literatura, que trata da presença do negro na literatura brasileira ao longo de 5 séculos. E tenho também um romance ficcional que trata também das questões relacionadas ao negro, da história do negro no Brasil. É um romance ficcional, tanto este romance como a minha tese. Se você tiver interesse, você pode acessar a minha editora, que é www.quiron.com.br, Quiron com K e com N de número no final. E eu quero dizer a você que nós negros escrevemos. E escrevemos muito, e escrevemos bastante, e escrevemos com autoridade que só nós negros temos, exatamente pelo fato de sermos negros. E o que nos falta são os holofotes disponibilizados para os escritores brancos que tratam da história do negro escrevendo de dentro da caverna. E, consequentemente, tratando da história do negro como projeção e não como verdade, como aletheia, como propõem os gregos. Já partindo para o encerramento, eu quero também dizer a você que nesse espaço do YouTube nós encontramos um número muito grande de pessoas que se identificam, inclusive, como professores e que indicam a leitura dessa trilogia, sobretudo do primeiro e do segundo volume, sem apresentar uma razão plausível sequer para que façamos a leitura desse livro. Eu, particularmente, entendo que todo livro deve ser lido, todo livro merece ser lido e precisa ser lido. E isto vale para essa trilogia, que deve ser lida, que merece ser lida e que precisa ser lida. Mas é preciso ler com todos os sentidos, além do sentido da visão, e dessa forma desenvolver a crítica necessária. E não simplesmente sair indicando como se estivéssemos lendo algo que realmente estivesse revolucionando uma discussão, e como se estivesse trazendo condições para transformar as pessoas diante de um quadro consagrado já há muito tempo. E para encerrar, de fato encerrar, eu quero dizer a você que a história do negro no Brasil, a história da escravidão no Brasil, e que eu faço questão de destacar que não é exclusividade do negro, a história da escravidão no Brasil é uma história de negros e brancos, e sobretudo de brancos escravocratas. E essa história tradicionalmente escrita de dentro da caverna, ela não ensina nada a ninguém. E ela não ensina nada a ninguém porque sempre foi escrita tomando por base projeções e não a verdade como a aletheia.
por essa razão, essa história não consegue se impor como um artefato conscientizador e transformador da visão viciada que graça por esse país no que diz respeito a essa história. E como ela não consegue se impor por ser viciada, ela corrobora o establishment, esse establishment que alimenta a escravidão, estimula o preconceito, normatiza o emprego de estereótipo e aprova apologias tendenciosas. Muito obrigado pela sua companhia. Espero te encontrar brevemente.